Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é quem vos fala, o pastor Gesiel Faria. Estamos mais uma vez nesta aula maravilhosa, Escola Bíblica Dominical, lição de número 4 do quarto trimestre, Sala dos Adolescentes. Hoje nós estudaremos sobre Daniel. Daniel guardando os princípios divinos em tempos de crise. Olha que título interessante, né? Vamos para o texto áureo. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Leitura bíblica. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29, capítulo 22, versículo 29 ao 40. Os irmãos podem ler em classe, né? Partiremos aqui para a introdução desta lição de número 4 do quarto trimestre. Hoje estudaremos o livro do profeta Daniel, no qual estão registradas tanto as visões recebidas da parte do Senhor, como também episódios maravilhosos ocorridos durante a estadia de longos anos em Babilônia. São instruções e esclarecimento sobre os modos de Deus agir com os homens que temem a Deus e com aqueles que os desprezam. Então, nós podemos observar já na introdução como Deus ele trabalha com aqueles que o temem, para aqueles que guardam a sua palavra, mas também trabalha de forma tremenda sobre aqueles que desobedecem a sua palavra, desobedecem a sua ordem, né? E insultam até serem alcançados pela sua mão poderosa, impactados pela realidade e poder do seu reino, que é sobre todos. Lembrando que desde a primeira lição nós estamos estudando acerca dos profetas, sempre frisando o poder soberano de Deus sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Deus, ele está acima de tudo, no controle de todas as coisas, de todo o governo, de todo o reino, de toda a administração. Então é Deus que está acima de tudo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça de tudo. Então ele controla todo o universo. Destacando aqui, ainda na introdução, o livro de Daniel. Basicamente é um livro sobre visões e revelações. Diferente dos outros profetas, a qual nós já estudamos, a qual a mensagem ela é direta de Deus para o povo. E Daniel, ele foi muito usado na particularidade da revelação do sonho e interpretação. Partiremos aqui para o tópico de número 1, característica e propósito do livro de Daniel. Daniel é conhecido como um dos profetas do cativeiro, porque ele foi na sua mocidade para o cativeiro e ali ficou por aproximadamente 70 anos. Enquanto durou ali o cativeiro em Babilônia, Daniel também estava ali. Pois viveu durante esse que foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O propósito do livro, além de exortação à fidelidade, é o de revelar a soberania e o domínio absoluto de Deus sobre todas as coisas. O tempo passa e com ele passa as gerações. Os homens e os povos, e o seu poder é dado a outros. Isso aqui é muito importante nós frisarmos, que o tempo passa, as gerações passam, e o poder de todo homem que se acha poderoso na terra, que se acha grande,
ele também passa. Mas o que não passa é Deus. E o poder que hoje alguém exerce, esse poder, essa autoridade, ele é passado a outro. Isso nós observamos ao longo dos tempos. Mas Deus permanece o mesmo, e o seu reino é eterno e incontestável. O reino de Deus, ele é eterno, não passa. Ele é soberano. Ele está sobre todas as coisas. E Deus quer que seu povo reconheça essa realidade, que o poder é de Deus. Mesmo quando se encontra sob julgo da tirania e impiedade. Pois passada a poeira, a que os reinos deste mundo serão reduzidos, o reino do céu permanecerá eternamente. E aqueles que se opõem não entendem isso para ser levados a reconhecer e se dobrar diante do Rei Eterno com grande quebrantamento. Daniel capítulo 2, versículo 21, capítulo 4, versículo 34 ao 37, capítulo 6, versículo 26 e capítulo 7, versículo 27. O objetivo das profecias é mais amplo, alcançando muitas gerações futuras. As profecias do livro de Daniel, elas são estudadas até os dias de hoje e são alcançadas gerações futuras, desvendando o propósito de Deus para com o seu povo, não só na época de Daniel, na época do rei Nabucodonosor, do povo de Israel, não, mas também abrangendo, alcançando o nosso tempo de hoje e as gerações futuras. Desvendando o propósito de Deus para com o seu povo, o mundo, até a consumação dos tempos. A consumação dos tempos até a vinda de Cristo Jesus em glória, levar a sua igreja, o arrebatamento da igreja, até a consumação dos tempos, quando o tempo se findará, o tempo da igreja se findará com a vinda de Cristo em glória, onde vai levar o seu povo ao arrebatamento, vai levar para o céu. Por isso, são muitos estudadas no âmbito escatológico, o estudo das últimas coisas. E se considerarmos que as narrativas têm o propósito de corrigir o erro e exortar ao reto caminho. Então, tem um propósito de corrigir o erro. Deus sempre tem o propósito na sua mensagem profética e exortativa de corrigir o erro do ser humano, do seu povo, para que possa, no dia da consumação dos tempos, levar para si um povo lavado, remido, um povo purificado. E no decorrer desse propósito de corrigir e exortar, na medida que Deus vai nos exortando, Deus também quer que nós vivamos aqui na terra uma vida reta, uma vida justa, uma vida abençoada. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que trilham o caminho reto no Senhor. Então, o propósito é de corrigir o erro e exortar ao reto caminho. Assim como as narrativas dos livros históricos, vemos que aqui Deus se volta para o povo em geral, para cada indivíduo em particular, incitando a imitar um exemplo de fidelidade do seu amado servo Daniel. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, nós contemplamos a pessoa de Daniel, a sua juventude, a sua meia-idade e a sua idade já de idoso. Então nós observamos que
Em todo o tempo, Daniel foi fiel a Deus. Daniel, ele decidiu ser fiel a Deus. E quando nós decidimos sermos fiéis a Deus, Deus, ele nos dá também condições de sermos fiéis a Ele. Às vezes nós perguntamos, mas como nós vamos ser fiel a Deus no mundo tão corrompido? Como nós lemos, o período de cativeiro foi o período mais sombrio do povo de Israel, foi o período mais difícil. Mesmo nesse período difícil, Daniel decidiu não se misturar. Daniel decidiu ali viver uma vida pacata, uma vida tranquila, uma vida reservada de adoração a Deus, de servidão a Deus, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E assim Deus agradara desse jovem Daniel e retribuiu a Daniel com dons, de forma que Daniel se sobressaiu aos demais jovens do cativeiro ali babilônico. Então nós vemos aqui que a fidelidade a Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Não importa o período, a situação que nós estamos vivendo. O propósito, o próprio Senhor Jesus se refere aos escritos do profeta Daniel, Mateus capítulo 24 e no versículo 15. Mas podemos acrescentar que há diferenças notáveis entre o teor da profecia deste e dos demais profetas. Daniel não é chamado oficialmente, isso aqui nós precisamos prestar muita atenção, que Daniel não é chamado oficialmente para exercer o ministério profético, dirigindo-se a Israel e Judá por meio de profecias exortativas e corretivas em nome do Senhor. A sua comunicação com Deus é mais pessoal. Então, quando Daniel chega ali em Babilônia, levado cativo, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se misturar com os demais. Então, é uma adoração particular. Nós precisamos buscar em Deus essa adoração particular, esta intimidade particular com o Senhor. E foi exatamente isso que Daniel fez. Então Daniel, ele não foi oficialmente chamado para exercer o ministério profético. Dirigindo-se a Israel e Judá por meio de profecias exortativas e corretivas, em nome do Senhor. A sua comunicação com Deus é pessoal e particular, no nível de visões ou sonhos de coisas que certamente acontecerão. A Bíblia diz que no fim dos tempos, os seus jovens terão sonhos e visões. Daniel capítulo 2, a partir do versículo 19, a qual quero ler com os irmãos aqui na Bíblia, que diz assim: Então foi revelado o segredo a Daniel. Olha que coisa bacana. O decreto, a epígrafe desse texto, capítulo 2, diz: O decreto, o sonho do rei é interpretado por Daniel. O rei não precisou contar para Daniel o que ele havia sonhado, mas antes Daniel foi buscar na oração. Daniel chamou seus 3 amigos para que o ajudasse a orar, pedindo a Deus misericórdia. Então Deus se agradou de Daniel e trouxe a Daniel a revelação do sonho do rei. Então a palavra diz assim: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus, para todo sempre.
porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Então, nós podemos observar aqui neste louvor e adoração de Daniel, quando Deus traz para ele a revelação do sonho do rei, ele louva a Deus dizendo que a sabedoria, a inteligência, tudo vem de Deus, tudo está em Deus. Então, jovens, você que quer ter sabedoria, quer ter inteligência, quer ser sábio, busque na santidade, na presença do Senhor, busque com Deus uma intimidade particular. Então, Deus, ele vai se agradar de você e vai revelar a você a tão sonhada sabedoria e inteligência. Também no capítulo 7, no versículo de número 1, só para nós entendermos aqui o que é a revelação, a sabedoria de Deus. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama. Então Daniel estava na sua cama, dormindo. Teve Daniel na sua cama um sonho e visões de sua cabeça, e escreveu logo o sonho, e relatou a suma das coisas. Então Daniel, de tamanha intimidade que ele tinha com Deus, quando ele ia descansar, ia dormir, Deus trazia para Daniel sonhos e revelações. Olha que coisa linda e maravilhosa. Também no capítulo 8, no versículo 1, fala da mesma coisa. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. Olha que lindo. A mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, novamente, Deus dá para Daniel visões. Então, se você deseja ter visões, conhecimento de Deus, busque a Deus em santidade, em separando a sua vida do mundo, não se misturando com o mundo, levando ali uma vida de santidade, de adoração, de louvor ao Senhor, e Deus vai revelar a você os seus mistérios. Amém, meus irmãos? Partiremos agora para o tópico de número 2. Um profeta de Deus na corte de Nabucodonosor. Olha que tópico interessante, o título desse tópico, de número 2, um profeta de Deus na corte de Nabucodonosor. O livro inicia relatando que o rei Nabucodonosor, obedecendo à vontade de Deus, levou cativo nobres da linhagem real de Israel para viver na Babilônia. Nabucodonosor só conseguiu estabelecer também o cativeiro porque era vontade de Deus. Nós podemos observar na palavra que até mesmo a ação do inimigo é vontade de Deus para nos corrigir em alguma coisa. Então, quando nós deparamos com algum inimigo se levantando contra nós, alguma coisa acontecendo, pode ter a certeza que é a permissão de Deus, porque algo em nós precisa ser corrigido. E a nação de Israel, o povo de Israel, precisava ser corrigido nesta ocasião. Por quê? Como nós estudamos anteriormente, eles deixaram a fonte da água da vida, deixaram de seguir a Deus e foram seguir a deuses estranhos, a outros deuses. Por isso, Deus permite o cativeiro para corrigir o seu povo, para que o seu povo voltasse a adorá-lo, para que o seu povo voltasse para ele. Então nós precisamos estar atento a essa situação que acontece até mesmo nos dias de hoje.
quando se levanta o inimigo, quando se levanta a luta, a enfermidade, é Deus querendo chamar a nossa atenção. Então, o tópico 2 se inicia da seguinte forma. O livro inicia relatando que o rei Nabucodonosor, obedecendo à vontade de Deus, até o inimigo obedece a Deus, levou cativo alguns dos nobres da linhagem real. Então nós podemos observar que Daniel ele era da linhagem real, né? Para viver na Babilônia. Dentre os cativos estavam Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que devido aos seus atributos pessoais foram escolhidos para viver no palácio. Olha que coisa maravilhosa, né? Devido aos tributos de Daniel, os seus amigos Azarias, Ananias e Misael, eles foram separados para viver no palácio. Então, durante todo o período do cativeiro, a qual o povo tinha que trabalhar na roça, produzir, plantar, construir, esses 4 estavam em cativeiro, mas porém no palácio, pelos seus atributos. Porém, Deus pode olhar para você neste momento e te separar pelos seus tributos, né? Pela sua fidelidade, pela sua santidade, pela sua devoção a Deus. Ele pode te colocar em melhores lugares. A ordem do rei Nabucodonosor era que esses jovens fossem instruídos. Essa parte eu chamo bastante atenção dos jovens, para que preste bastante atenção nesse parágrafo, que diz assim: a ordem do rei Nabucodonosor era para que esses jovens fossem instruídos nas práticas e no costume dos caldeus, cujo objetivo era eles abandonassem e se esquecessem de tudo aquilo que aprenderam em Jerusalém. Da mesma forma age o mundo hoje. Infelizmente, muitas escolas doutrinadas com outros ensinamentos vêm trazendo outros ensinamentos, né? Até mesmo muitas igrejas, muitos ensinadores vêm trazendo outros ensinamentos para que possam ofuscar aquilo que nós aprendemos anteriormente, mas que nós possamos ficar firme na palavra, que ela é libertadora. Como diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda que venham trazer outros ensinamentos, mas se você tem a palavra de Deus, a verdade de Deus guardada no teu coração, podem até te ensinar outras coisas, mas não vai ofuscar aquela sabedoria, aquela palavra, aquela inteligência maravilhosa a qual vocês aprenderam de seus pais, aprenderam na escola bíblica, na EBD, nos estudos bíblicos da igreja. Então pode até tentar ensinar outras coisas, para você esquecer a palavra de Deus, mas se ela tiver no teu coração, não surgirá efeito. Então, leremos novamente, que diz assim: a ordem do rei Nabucodonosor, a ordem do rei, era que esses jovens fossem instruídos nas práticas e nos costumes dos caldeus, cujo objetivo era que eles abandonassem e se esquecessem de tudo aquilo que já aprenderam em Jerusalém, retirando tudo que os impediam de ser iguais aos caldeus. Então o rei queria que esses jovens fossem iguais aos caldeus. É isso que o mundo quer que nós sejamos. O mundo quer que nós afeiçoamos a ele, mas a Bíblia nos ensina a nós afeiçoarmos a Deus,
a Jesus, a palavra de Deus. Afeiçoar significa estar parecido com Ele. Então nós precisamos estar parecido com Deus, parecidos com Jesus e não com o mundo. Exatamente isso que o rei queria fazer com esses três jovens, que eles se afeiçoassem aos caldeus, aos costumes dos caldeus, ali adorando Deus, estranhos, adorando imagens e desobedecendo a Deus. Porém, esses três jovens decidiram continuar servindo a Deus. Por isso que seus nomes, nós podemos observar, por isso que seus nomes que celebravam o poder e a majestade de Deus foram trocados por outros que citavam os ídolos babilônicos. Então nós podemos observar que até o nome de Daniel, de Ananias, Azarias e Misael foi trocado. Ainda que venham trocar o nosso nome, nós devemos permanecer na essência do conhecimento de Deus. Entretanto, Daniel tinha um propósito. É importante nós termos este propósito em seu coração, de não se contaminar com os manjares do rei e de confiar no socorro e providência de Deus. Essa atitude de Daniel mostra que ele não abriu mão do que tinha de mais precioso, que nem a privação dos bens deste mundo lhe havia tirado sua integridade para com Deus. Então nada pode tirar a nossa integridade com Deus, né? Ainda que as situações exteriores sejam complexas, sejam difíceis, mas a nossa integridade com Deus, ela precisa permanecer, ainda que em meio à adversidade ofereçam para nós uma mesa cheia, um banquete, nós devemos manter a integridade com Deus, né? Entretanto, Daniel tinha um propósito em seu coração, de não se contaminar com os manjares do rei e de confiar no socorro e providência de Deus. Essa atitude de Daniel mostra que ele não abriu mão do que tinha mais precioso e que nem a privação dos bens deste mundo havia tirado a sua integridade para com Deus. O Senhor se agradou da atitude deste. Olha que maravilha, o Senhor se agradou da atitude desses quatro jovens. Ele concedeu conhecimento. Meu Deus, como o conhecimento ele é fundamental na nossa vida. O conhecimento, ele abre para nós inúmeras portas. Aonde nós olhamos e não vemos porta aberta, através do conhecimento da palavra de Deus, da ciência de Deus. Deus, ele abre porta. Tanto que Salomão, quando orava a Deus, Deus falou para Salomão, Salomão, pode pedir para mim o que você quiser. Salomão falou, não, Senhor, eu quero só sabedoria. Isso me basta. Somente sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, ela é mais sábia do que a nossa. Então, podemos pegar o homem mais inteligente da terra, não vai se comparar com a sabedoria de Deus. Então Deus e o Senhor se agradou da atitude desses quatro jovens e lhes concedeu conhecimento, inteligência e sabedoria. Porém, a Daniel acrescentou entendimento dos sonhos e visões. Olha que maravilha. Além de conhecimento, inteligência e sabedoria, Deus agora se agrada tanto da atitude de Daniel por ele rejeitar a mesa do rei. Agora Deus ainda acrescenta na vida de Daniel
entendimento, interpretações de sonhos e ainda deu para Daniel visões. Então, como nós já estudamos aqui anteriormente, no tópico anterior, Daniel, ele não era um profeta, mas sim um homem dotado de interpretações, de sonhos e visões. Mateus capítulo 11, no seu versículo 25, fala exatamente a respeito da sabedoria, a qual Deus, ele ocultou os sábios e entendidos e as revelou aos seus pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse-lhe: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos seus pequeninos. Olha que maravilha. Então, toda a sabedoria de Deus, toda a inteligência, ela é revelada aos seus pequeninos, aqueles que se abstêm do mundo, se afastam das coisas do mundo e vive ali uma vida regrada da palavra de Deus, da adoração a Deus. Então Deus vai dotar esta pessoa de inteligência, sabedoria e ainda pode dar entendimento de sonhos e visões. Amém, meus irmãos? Partiremos agora para o tópico de número 3. O valor da integridade. Olha que coisa bacana, né? Daniel se destacou pelo seu caráter excelente, a sua santidade, humildade, piedade e dedicação ao próximo. Certamente não lhe faltou na sua infância instruções no temor de Deus, pois ainda jovem se mostrou desapegado dos prazeres terrenos, quando privado deles em razão do cativeiro, e incorruptível quando se lhe oferece nova oportunidade de desfrutá-lo na corte do rei caldeu. Daniel, capítulo 1, versículos 5 e 8. Nós leremos neste momento. Essa palavra precisa ficar fixada em nosso coração para nós entendermos o valor da integridade. Diz aqui a palavra: e o rei determinou a ração de cada dia, a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. Entre eles achava os filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e Hananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias de Abednego. Versículo 8, esse é o mais importante. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Agora, Daniel está diante de uma oportunidade. Estaria a mesa exposta diante dele. Mas o valor da integridade de Daniel, aquilo que os seus pais lhe ensinaram. Quando Daniel olha aquela mesa preparada, Daniel fala: não, eu não aprendi assim. Eu não quero me contaminar. Então Daniel, ele assenta no seu coração não se contaminar com os prazeres, com os manjares do rei. Da mesma forma, hoje o mundo
é como uma mesa posta na nossa frente. Nós decidimos assentar no nosso coração, servir a Deus e não se contaminar com os prazeres do mundo, com a chamada do mundo. Vemos que, apesar das provações e dos presentes, e que é rapidamente cercado Daniel não confia em si mesmo, mas rende a Deus toda a glória da sua capacidade e sucesso. Então Daniel, ele depositou em Deus o sucesso da sua vida. Jamais Daniel, ele pensou que ele poderia por si só, mas sempre confiando na misericórdia de Deus e em seu sucesso. Daniel capítulo 2, versículo de número 26 a 28. Observamos sua determinação em recorrer ao Senhor em oração, súplica e jejuns. Olha que bacana. Observamos a sua determinação para nós alcançarmos a intimidade com Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus. Nós precisamos sermos determinados naquilo que nós queremos, naquilo que nós assentamos no nosso coração. Então observamos a sua determinação em recorrer ao Senhor. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Então dava aquela hora determinada, Daniel dobrava o joelho, levantava a mão em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia ao Senhor, em oração, súplica, jejuns, buscando sempre a misericórdia de Deus, tanto em momentos cruciais como no seu costume cotidiano. Então, mesmo em momentos cruciais, também nos momentos que estava tudo tranquilo, Daniel tinha como no seu cotidiano fazer essas orações. Consciente de que Deus não os havia abandonado. Então, mesmo ali estando no cativeiro, Daniel tinha consciência que Deus estava com ele. Então, mesmo que você esteja passando por alguma luta, algum problema, alguma dificuldade, alguma perseguição, você precisa ter a certeza que Deus está com você. Não deixe a dúvida tomar espaço na sua mente, mas seja uma pessoa determinada, uma pessoa de fé, de posição. Não, eu creio em Deus e eu sei que Deus, ele está comigo. Em Hebreus, a palavra diz que todo aquele que se achegar a Deus é preciso ter fé. Então é preciso ter fé, né? Ter determinação e saber que Deus, ele está ouvindo a nossa oração. Tanto em momentos cruciais como no seu costume cotidiano, consciente de que Deus não havia abandonado naquela terra estranha. Daniel 2, 17, 18, Daniel 6, 10, 9, 1 a 3, 10 de 1 a 3. E por último, mas não menos importante, identificamos sua consideração por seus irmãos em aflição, tanto ao buscar o bem dos que estavam ao seu alcance, como ao se afligir pelo sofrimento do seu povo em geral. Então Daniel, ele não estava preocupado somente com ele, mas também com seus amigos, com o seu povo em geral. Tanto que quando acontecia alguma coisa, Daniel, ele se afligia, ele ficava triste e ia em busca da resposta de Deus. A integridade do nosso coração para com Deus é a coisa mais preciosa que temos.
a integridade, ela é algo precioso, ela não tem preço. A integridade, nossa integridade física e moral não tem preço, isso não tem troca, né? É o bom tesouro que devemos guardar a todo custo. A Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso tesouro nos vasos, né? Mesmo quando envolve coisas que, em outra circunstância, poderíamos apreciar ou desejar. Todas essas coisas um dia poderão faltar, mas a nossa integridade é para que ele que jamais faltará, e através dela que alcançamos a Deus de paz e a sua segurança que precisamos para chegarmos até o fim da nossa peregrinação neste mundo. Então, a nossa integridade diante de Deus vai nos levar ao fim da peregrinação neste mundo, até um dia que o Senhor olhar para nós lá do céu e dizer: venha morar aqui em cima, até o dia do arrebatamento da igreja, até o dia da vinda de Cristo. Partiremos neste momento para a conclusão desta maravilhosa lição, né? Onde nós aprendemos o valor da integridade, aonde nós aprendemos um profeta de Deus na corte de Nabucodonosor, característica e propósito do livro de Daniel. Partiremos para a conclusão. O livro de Daniel nos traz muitos ensinamentos, mas a lição principal antes é temer a Deus, que os homens ainda, que isso custe a própria vida. Contudo, na prática, muitos por bem menos abrem mão do que é devido a Deus para agradar aos homens. Então, aqui na conclusão, nós podemos observar que Daniel, em todo momento, em toda a sua vida ali de cativeiro, vivendo ali no palácio, na Babilônia, ele não abriu mão da sua integridade, mesmo que fora colocado à mesa diante de Daniel, mas como ele assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, ele pôde vencer todas essas coisas. Então diz aqui, ó, o livro de Daniel nos traz muitos ensinamentos, mas a lição principal é antes temer a Deus que os homens. É melhor temer a Deus, ainda que isto custe a própria vida. Contudo, na prática, muitos por bem menos, isso é verdade, muitos por bem menos abrem mão da herança, a herança poderosa de Deus, a palavra de Deus, a integridade. Nós aprendemos o valor da integridade nesta lição, né? Para agradar aos homens. Então tem muita gente abrindo mão da integridade para agradar aos homens. Então nós não podemos abrir mão da integridade para agradar a Deus, ainda que desagrade os homens, mas o mais importante de tudo é agradar a Deus. Tá bem, meus irmãos? Esperando que somente serão aprovados neste mandamento quando o temor de Deus custar a sua própria vida. Provérbios capítulo 9, no versículo 10, diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Que Deus vos abençoe, que Deus vos conceda graça, sabedoria, inteligência e integridade para que vocês possam vencer o mundo, vencer as lutas e vencer todas as batalhas da vida. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, a paz do Senhor.